Bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar em um tema profundo e transformador. O que é o Espírito Santo segundo a Bíblia? Se você já se perguntou quem é o Espírito Santo, qual é o seu papel na vida do cristão e como ele atua no mundo, este vídeo é para você. Prepare seu coração, pegue sua Bíblia e vamos juntos descobrir as verdades poderosas que a Palavra de Deus revela sobre esse assunto tão importante. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos começar. Quando falamos do Espírito Santo, estamos tratando de uma das figuras mais centrais e, ao mesmo tempo, misteriosas da fé cristã. Ele não é apenas uma força ou uma energia, como alguns podem pensar, mas uma pessoa divina, parte da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. A Bíblia nos apresenta o Espírito Santo como Deus, com atributos, ações e propósitos que transformam vidas e guiam a humanidade para a verdade. Então, para entender quem ele é, vamos explorar o que as Escrituras dizem sobre sua natureza, seu papel na criação, na vida dos crentes e na missão da Igreja. Primeiro, vamos à base. A Bíblia afirma que o Espírito Santo é Deus. Em Atos 5, 3 e 4, quando Ananias e Safira mentem sobre a oferta que deram à igreja, Pedro confronta Ananias dizendo que ele mentiu ao Espírito Santo e, logo em seguida, que mentiu a Deus. Isso mostra que o Espírito Santo é plenamente divino, igual ao Pai e ao Filho. Ele não é uma entidade inferior ou secundária, mas possui a mesma essência divina. Em 1 Coríntios 2, 10, 11, lemos que o Espírito Santo conhece os pensamentos de Deus, algo que só Deus pode fazer. Isso reforça sua divindade e sua unidade com o Pai e o Filho. Além disso, o Espírito Santo é descrito com atributos pessoais. Ele não é uma força impessoal, como o vento ou a eletricidade. A Bíblia diz que ele ensina, guia, consola, convence e até intercede por nós. Em João 14, 26, Jesus promete que o Espírito Santo, o Consolador, ensinará todas as coisas aos discípulos e os fará lembrar de suas palavras. Isso mostra que ele tem inteligência, vontade e emoção. Em Romanos 8, 26, vemos que o Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos, demonstrando sua profunda conexão com os crentes. Ele é alguém que age, fala e se relaciona, não apenas uma energia abstrata. Agora, vamos voltar ao início, ao próprio Gênesis, para entender como o Espírito Santo aparece desde o princípio. Em Gênesis 1, 2, lemos que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, antes mesmo da criação do mundo tomar forma. Ele estava presente, ativo, trazendo ordem ao caos. Isso nos mostra que o Espírito Santo é eterno e participa ativamente da obra criadora de Deus. Ele não é uma novidade do Novo Testamento, mas está presente em toda a história da redenção. No Antigo Testamento, o Espírito Santo capacitava pessoas específicas para tarefas especiais. Por exemplo, em Juízes 14, 6, o Espírito do Senhor veio sobre Sansão, dando-lhe força para vencer um leão. Em 1 Samuel 16, 13, quando Davi é ungido rei, o Espírito do Senhor se apodera dele. Também vemos o Espírito inspirando profetas, como em 2 Pedro 1, 21, que diz que homens falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Essas passagens mostram que o Espírito sempre esteve ativo, guiando, capacitando e inspirando o povo de Deus para cumprir seus propósitos. Mas é no Novo Testamento que o papel do Espírito Santo ganha ainda mais destaque, especialmente na vida e no ministério de Jesus. Quando Maria, a mãe de Jesus, concebe pelo Espírito Santo, como narrado em Lucas 1:35, vemos o Espírito agindo para trazer o Salvador ao mundo. No batismo de Jesus, em Mateus 3:16 e 17, o Espírito desce como uma pomba, enquanto o Pai declara que Jesus é seu Filho amado. Aqui, a Trindade se revela de forma clara: Pai, Filho e Espírito Santo, juntos na obra da redenção.
Jesus também fala muito sobre o Espírito Santo, especialmente em João 14:16, onde ele promete enviá-lo como o Consolador após sua ascensão. Ele diz que o Espírito vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16:8. Isso significa que o Espírito Santo tem um papel crucial em abrir os olhos das pessoas para a verdade do Evangelho, mostrando-lhes sua necessidade de um Salvador. Sem o Espírito, ninguém pode reconhecer Jesus como Senhor, como diz 1 Coríntios 12:3. Agora, vamos falar sobre o que o Espírito Santo faz na vida do crente. Quando uma pessoa aceita Jesus como Salvador, o Espírito Santo vem habitar nela. Em 1 Coríntios 6:19, a Bíblia diz que nosso corpo é templo do Espírito Santo. Isso é incrível! O mesmo Espírito que criou o mundo, que capacitou profetas e que esteve com Jesus agora, vive em você, se você é um filho de Deus. Ele não é um hóspede temporário, mas um morador permanente, selando você para a salvação, como diz Efésios 1:13-14. O Espírito Santo também transforma o caráter do crente. Em Gálatas 5:22-23, lemos sobre o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas qualidades não surgem do esforço humano sozinho, mas são produzidas pelo Espírito trabalhando em nós. Quando nos rendemos a Ele, nossa vida começa a refletir o caráter de Cristo. Isso não significa que nos tornamos perfeitos, mas que o Espírito nos molda dia após dia, nos tornando mais parecidos com Jesus. Outro papel essencial do Espírito Santo é capacitar os crentes para a missão. Em Atos 1:8, Jesus diz aos discípulos que eles receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre eles, e serão suas testemunhas até os confins da terra. Esse poder se manifestou no Pentecostes, descrito em Atos 2, quando o Espírito veio como um vento impetuoso e línguas de fogo, capacitando os discípulos a pregar o Evangelho com ousadia. O resultado? Milhares de pessoas se converteram. Hoje, esse mesmo Espírito dá aos cristãos coragem, sabedoria e dons espirituais para compartilhar o amor de Cristo. Falando em dons espirituais, a Bíblia menciona que o Espírito distribui dons aos crentes para edificação da igreja. Em 1 Coríntios 12, vemos dons como profecia, cura, ensino, línguas e muitos outros. Esses dons não são para exibição, mas para servir a outros e glorificar a Deus. Cada crente recebe pelo menos um dom, e o Espírito decide qual é, conforme sua vontade. Isso mostra como o Espírito Santo é soberano e ativo na vida da igreja, unindo os crentes em um só corpo. Mas talvez você esteja se perguntando: como o Espírito Santo age no dia a dia? Ele guia os crentes para a verdade, como Jesus prometeu em João 16:13. Quando você lê a Bíblia e sente uma passagem falando ao seu coração, é o Espírito iluminando sua mente. Quando você ora e não sabe o que dizer, Ele intercede por você. Quando você enfrenta uma decisão difícil e sente paz para escolher um caminho, é o Espírito guiando seus passos. Ele é como um amigo fiel, sempre presente, ajudando você a viver para a glória de Deus. É importante também esclarecer alguns mal-entendidos. Algumas pessoas pensam que o Espírito Santo só age por meio de experiências emocionais intensas ou manifestações visíveis, como línguas ou milagres. Embora ele possa agir assim, seu trabalho muitas vezes é silencioso e profundo. Ele transforma corações, consola em momentos de dor e guia em decisões cotidianas. Não precisamos buscar sensações para experimentar sua presença. Precisamos buscar a Deus em oração, leitura da Bíblia e obediência. Outro ponto crucial é que o Espírito Santo nos ajuda a vencer o pecado. Em Romanos 8:13, lemos que, pelo Espírito, podemos fazer morrer as obras da carne. Isso significa que ele nos dá força para resistir às tentações e viver uma vida que agrada a Deus. É um processo, não algo instantâneo, mas o Espírito está conosco em cada passo, nos capacitando a crescer em santidade.
Agora, vamos refletir sobre a importância de não entristecer o Espírito Santo. Em Efésios 4:30, a Bíblia nos adverte a não entristecê-lo com nossas atitudes, como mentiras, ira ou palavras ofensivas. Como ele é uma pessoa divina, ele se entristece quando escolhemos o pecado em vez da obediência. Isso nos lembra que nossa relação com o Espírito é pessoal e íntima. Ele não é distante. Ele se importa com nossas escolhas e deseja nos levar a viver de acordo com a vontade de Deus. Por fim, quero deixar uma palavra de encorajamento. O Espírito Santo é o maior presente que Deus nos deu para viver a vida cristã. Sem ele, não teríamos força, sabedoria ou esperança para seguir a Jesus. Ele é nosso consolador, nosso guia, nosso mestre e nosso amigo. Se você ainda não conhece o Espírito Santo de forma pessoal, ore hoje mesmo e peça a Deus que revele a presença dele em sua vida. Abra sua Bíblia, busque a Deus de coração e o Espírito Santo vai trabalhar em você, trazendo paz, direção e propósito. Chegamos ao final do nosso vídeo. Espero que você tenha sido abençoado e edificado com essa reflexão sobre o Espírito Santo segundo a Bíblia. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e se inscreva no canal para mais conteúdos como este. Nos comentários, conte o que mais te marcou ou faça sua pergunta sobre o tema. Que o Espírito Santo continue guiando e transformando sua vida. Até a próxima!